Bom dia para quem está me assistindo. Meu nome é Ana Francisca de Jesus, mas aqui em Diadema, na Grande São Paulo, todo mundo me conhece como Vó Ana do Acarajé. Tenho 92 anos de idade, uma vida que daria um livro, e ainda hoje a mão que um dia embalou meus filhos é a mesma que frita a massa cheirosa que vocês tanto gostam. É o que me mantém de pé, o cheiro do dendê, o calor do tacho. Tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que elas criam raiz dentro da alma da gente. A gente pensa que esqueceu, mas basta uma brisa, um cheiro, uma cantiga antiga e a cancela da memória se abre com um rangido que só a gente escuta. A minha história é uma dessas, uma história que eu soterrei fundo, mas que hoje, com a coragem que só a velhice traz, eu preciso botar para fora. Deus me perdoe por contar isso, mas o silêncio também adoece a gente. É a história de como a minha juventude foi arrancada de mim, trocada como se fosse mercadoria, e de como, no meio do breu, eu encontrei uma fresta de luz que me guiou até aqui. Nasci em 1932, numa casinha de taipa com chão de terra batida, lá para as bandas de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. O teto era de palha e quando a chuva vinha forte, a gente corria com as bacias para parar as goteiras. Era uma algazarra danada. Meu pai, Argemiro, era um homem duro, de pouca fala e mão pesada. Trabalhava de sol a sol nos canaviais da usina e o pouco que ganhava mal dava para encher a barriga de nós todos. Éramos 8 irmãos, 4 homens, 4 mulheres. Eu era a do meio, a que vivia com a cabeça nas nuvens, sonhando com as histórias que ouvia na feira. Minha mãe, Laudelina, era o contrário de painho, uma mulher de coração mole que cantava cantigas de ninar mesmo quando a gente já era grande e que tinha um cheiro de alfazema e de fumaça de fogão a lenha que nunca mais senti igual. Ela era a cola que mantinha nossa família remendada, a força mansa que aparava as pancadas da vida e os rompantes de meu pai. Minha filha, ela me dizia baixinho, enquanto me ensinava a remendar as roupas. A vida de mulher é que nem a trama dessa saia. A gente vai tecendo com a linha da paciência, um ponto de cada vez, mesmo quando o fio é fraco e a agulha espeta o dedo. A vida era simples, mas não era de todo ruim. A gente não tinha dessas modernices de hoje, de televisão, de celular. Nossa diversão era correr no terreiro, subir em pé de manga, tomar banho no rio que passava nos fundos da nossa terra. Eu e minhas irmãs, a gente brincava de amarelinha, de passar anel, e os meninos, com suas pipas feitas de folha de jornal e cola de farinha, coloriam o céu azul da Bahia. Aos domingos, a gente vestia a melhor roupa, que era sempre a mesma, só que mais bem lavada, e ia para a missa na igreja matriz. Eu gostava de ir, não tanto pela reza, mas para ver o movimento. As moças com seus vestidos rodados, os rapazes com seus chapéus de palha, todos se fazendo de sérios, mas com os olhos faiscando de vida. Os personagens daquele tempo eram figuras que pareciam saídas de um romance de cordel. Tinha o seu Lídio, o dono da venda, um português de bigode farto que anotava tudo numa caderneta de capa preta e que sempre me dava uma bala de mel quando eu ia comprar o querosene para a lamparina.
Tinha a dona das dores, a rezadeira, uma negra velha de cachimbo no canto da boca e um olhar que parecia enxergar a alma da gente. Era ela que nos curava dos males do corpo e do espírito, com seus chás de erva cidreira e suas rezas fortes contra o mal olhado. E tinha o coronel Justino, o dono da usina e de quase todas as terras da região, um homem de quem todo mundo tinha medo. Passava em seu cavalo alazão, com a bota de couro brilhando e um chicote na mão, e o povo se encolhia, baixava a cabeça. Diziam que ele tinha um livro do diabo, onde anotava o nome de quem lhe devia, e que a justiça dele era rápida e sem apelação. Meu pai, quando falava dele, baixava a voz. Aquele ali é o cão em figura de gente. É melhor andar direito na sombra dele. Nossa casa, apesar de pobre, era arrumada. Minha mãe não admitia desleixo. O chão de terra era varrido todo dia com vassoura de folha de coqueiro e ficava tão lisinho que parecia encerado. Nas paredes de barro, ela pendurava raminhos de arruda e pimenteiras para espantar a inveja. A comida era pouca, mas sempre tinha feijão com arroz, abóbora com quiabo e nos dias de festa, uma galinha de cabidela que era um manjar dos deuses. O cheiro do coentro e da pimenta de cheiro se misturava com o cheiro da terra molhada e do melaço que vinha da usina, um perfume que ficou gravado na minha memória. As tradições eram lei. Moça de família não saía desacompanhada, não falava alto, não olhava homem nos olhos. Casamento era arranjado pelos pais e a nossa vontade era a última a ser consultada. O amor vem com o tempo, com a convivência, dizia minha mãe, mais para consolar a si mesma do que a nós. A gente aprendia desde cedo a engolir o choro e a dizer sim, senhor. Aos sábados, quando meu pai recebia o pagamento da semana, a coisa desandava. Ele ia direto para a venda do seu Lídio, onde se juntava com outros homens para beber cachaça e jogar baralho. Voltava para casa tarde da noite, arrastando os pés e a amargura. Eram nesses dias que o medo se instalava em nosso casebre. Qualquer coisinha era motivo para briga. Um prato quebrado, uma resposta atravessada. Eu me encolhia na esteira, junto com minhas irmãs, rezando baixo para que a noite passasse depressa. Minha mãe era sempre o alvo. Ele a humilhava, dizia que ela não servia para nada, que só tinha lhe dado um bando de filhos para sustentar. Ela aguentava tudo calada, com os olhos fundos de tristeza. Aquela submissão dela me dava uma raiva, uma agonia. Mas o que podia eu fazer? Era só uma menina, uma carne virada, como se dizia das moças namoradeiras, embora eu nunca tivesse tido um namorado. Meu único flerte era com os livros que eu pegava emprestado do filho do farmacêutico e que lia escondida à luz da lamparina. Eram eles que me mostravam que existia um mundo para além daquelas roças de cana, um mundo onde as mulheres podiam ter voz e escolher seu próprio destino. As festas de São João eram o ponto alto do nosso ano. As fogueiras crepitavam nas portas das casas, o céu se enchia de balões e o cheiro do milho assado e do amendoim cozido tomava conta do ar.
A gente dançava quadrilha no terreiro da igreja e por uma noite a gente esquecia das durezas da vida. Foi numa dessas festas que eu vi pela primeira vez o filho do Coronel Justino, o Inácio. Ele era diferente do pai, tinha um olhar triste e um sorriso tímido. Enquanto os outros rapazes exibiam sua valentia e sua arrogância, ele ficava num canto observando. Nossos olhares se cruzaram por um instante e eu senti um arrepio que nunca tinha sentido antes. Foi só um momento, mas foi o suficiente para acender uma chama de esperança no meu coração de menina. Uma esperança tola, eu sei, pois o que um homem rico como ele iria querer com uma pé rapado como eu? Mas o coração da gente não obedece à razão. E eu passei a sonhar com aquele olhar, com aquele sorriso. Era o meu segredo, o meu tesouro, guardado a 7 chaves no baú da minha alma. O tempo foi passando e eu fui me tornando moça. Meu corpo floresceu, minhas formas se arredondaram, e com a beleza veio também o assédio. Os homens me olhavam com cobiça, me diziam coisas que me deixavam envergonhada e com raiva. Eu aprendi a andar de cabeça baixa, a desviar dos olhares, a me esconder dentro de mim mesma, mas não adiantava. Parecia que a minha sina estava escrita na minha pele. E o pior de tudo era que meu pai parecia gostar daquela atenção. Ele me exibia como um troféu, como se a minha beleza fosse um mérito dele. Essa minha filha vale ouro, ele dizia, com um brilho estranho nos olhos. Aquilo me dava um calafrio na espinha. Eu não entendia o que se passava na cabeça dele, mas sentia que algo terrível estava por vir. Era como o silêncio que precede a tempestade, uma calmaria pesada, cheia de presságios. O conflito, quando veio, não chegou de repente. Foi se instalando aos poucos como uma erva daninha que vai tomando conta do jardim. Tudo começou a piorar quando meu pai perdeu o emprego na usina. Diziam que ele tinha brigado com o capataz, mas a verdade é que ele andava bebendo demais, faltando ao serviço. A situação em casa, que já era ruim, ficou desesperadora. A comida foi rareando, as dívidas na venda do seu lídio foram se acumulando. Meu pai passava os dias deitado numa rede, resmungando, culpando o mundo pela sua desgraça. E o jogo, que antes era um vício de fim de semana, se tornou um hábito diário. Ele passava horas na venda, apostando o pouco que a gente não tinha, na esperança de um golpe de sorte que nunca vinha. Eu me lembro de uma noite em especial. A chuva caía forte lá fora e a gente estava encolhido no canto da sala, com fome e com frio. Meu pai chegou mais bêbado do que nunca. Ele tropeçou na bacia que aparava uma goteira e caiu estatelado no chão de barro. Minha mãe correu para ajudá-lo, mas ele a empurrou com violência. Me larga, mulher! Você só me dá azar. Ele se levantou, cambaleando, e olhou para nós, um por um, com os olhos injetados de ódio. Um bando de inúteis, um bando de boca para comer. E então ele fixou os olhos em mim. Foi um olhar que me gelou até os ossos, um olhar de quem avalia uma res no pasto. Naquele momento eu soube que a minha sorte estava selada. Minha mãe também sentiu.
Naquela noite ela veio se deitar ao meu lado na esteira. Ela não disse nada, apenas me abraçou forte, como se quisesse me proteger do mundo, e chorou. Um choro silencioso, abafado, que sacudia o corpo dela inteiro. Eu sentia as lágrimas dela molharem o meu cabelo e o meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eu queria gritar, queria fugir, mas estava paralisada pelo medo. Eu era só uma menina de 16 anos, presa numa teia de aranha tecida pela ignorância e pela miséria. Nos dias que se seguiram, uma calma estranha se abateu sobre a nossa casa. Meu pai parou de beber, parou de jogar. Passava o dia sentado na porta, olhando para o nada. Ele mal falava comigo, mas eu sentia o peso do seu olhar sobre mim o tempo todo. Minha mãe andava de um lado para o outro, com os olhos vermelhos e inchados, como uma alma penada. Ela tentou falar com ele algumas vezes, mas ele a cortava com uma rispidez que doía. Cale a boca, mulher. Você não entende de negócio. Negócio era essa a palavra que ele usava. E eu era a mercadoria. Se você está gostando da minha história, minha gente, deixa um comentário aí embaixo me dizendo de que cidade vocês são. Gosto de saber até onde a minha voz está chegando. E fiquem ligados, porque no final do vídeo eu vou fazer um sorteio de um kit com os meus melhores doces baianos: cocada, bolo de aipim e um pedaço generoso do meu cuscuz doce, que é famoso aqui na região. É só estar inscrito no canal e deixar um eu quero nos comentários. Mas vamos voltar para a labuta, que a história ainda tem muito chão pela frente. A tensão em casa era quase palpável. Eu vivia num estado de alerta constante, pulando a cada som, a cada sombra. Sentia como se estivesse caminhando numa corda bamba sobre um abismo. Tive momentos de falsa segurança. Em alguns dias, meu pai até sorria para mim, me trazia uma fruta da feira. E eu, na minha inocência, me agarrava àquela migalha de afeto, querendo acreditar que eu tinha imaginado coisas, que o meu medo era só fruto da minha cabeça de sonhadora. Mas aí eu via o olhar dele se cruzando com o de minha mãe, e a cumplicidade sombria que passava entre eles me trazia de volta à dura realidade. O presságio final veio numa tarde de sol forte. Eu estava no quintal, estendendo a roupa no varal, quando vi a figura do Coronel Justino se aproximando a cavalo. Ele parou em frente à nossa porteira e chamou pelo meu pai. Argemiro foi correndo com o chapéu na mão e um sorriso servil nos lábios. Os dois conversaram por um longo tempo em voz baixa. Eu não conseguia ouvir o que diziam, mas via os gestos. O coronel apontava na minha direção com o chicote. Meu pai balançava a cabeça, concordando com tudo. No final, o coronel tirou um maço de dinheiro do bolso e entregou ao meu pai. E foi embora, sem nem olhar para trás. Meu pai ficou parado, olhando para aquele dinheiro na mão, com uma expressão que eu nunca consegui decifrar. Era uma mistura de alívio, vergonha e triunfo. Naquele instante, a venda estava feita. A minha vida tinha um preço e ele tinha sido pago. Naquela noite, meu pai fez uma coisa que nunca tinha feito. Mandou comprar carne de sol e farinha boa na venda. Minha mãe cozinhou em silêncio,
com as lágrimas escorrendo pelo rosto e se misturando ao tempero da comida. Sentamos à mesa e meu pai me serviu o melhor pedaço. Coma, minha filha, coma que você precisa estar forte. Eu não consegui engolir. A comida parecia areia na minha boca. Eu olhei para os meus irmãos que comiam com a voracidade de quem não vê carne há meses, alheios à tragédia que se desenrolava, e senti uma solidão tão profunda, tão avassaladora, que desejei morrer ali mesmo. Depois do jantar, meu pai me chamou para um canto. Ele segurava um vestido novo de chita colorida, muito mais bonito do que qualquer roupa que eu já tivesse tido. Vista isso, Ana Francisca, o Coronel Justino vem te buscar amanhã cedo. Você vai morar na casa grande, vai ter uma vida de rainha com comida boa, roupa limpa, tudo o que eu nunca pude te dar. Ele tentava soar animado, mas a voz dele tremia. Você foi a minha salvação, minha filha. O coronel perdoou a minha dívida, uma dívida de jogo, que se eu não pagasse, ele me matava. Você entende, não entende? Eu fiz isso para salvar a minha pele, para salvar a nossa família. Eu olhei para aquele homem que me gerou, para aquele que deveria me proteger, e o que eu vi foi um estranho, um covarde, um homem que tinha sacrificado a própria filha para salvar a si mesmo. A raiva que estava represada dentro de mim há tanto tempo explodiu. Salvar a família? O Senhor não salvou ninguém. O Senhor me vendeu como se eu fosse um bicho. Eu tenho nojo do Senhor, nojo. Eu gritei, chorei, me debati. Pela primeira vez na vida, eu enfrentei meu pai. Ele levantou a mão para me bater, como sempre fazia, mas desta vez minha mãe se meteu na frente. Nela você não toca mais, Argemiro. Já não basta a desgraça que você fez. Deixe a menina em paz. Foi a primeira vez que eu vi minha mãe enfrentar meu pai. Naquele momento, no meio daquela dor toda, eu senti um pingo de orgulho dela. Na manhã seguinte, o sol nasceu como em qualquer outro dia, mas para mim era o dia mais escuro da minha vida. Eu não dormi um segundo. Passei a noite abraçada à minha mãe, que me fazia cafuné e cantava baixinho as mesmas cantigas de ninar de quando eu era pequena. Quando o dia clareou, ela me ajudou a vestir o vestido novo. Aquele tecido colorido parecia uma mortalha para mim. Eu me olhei num caco de espelho e não me reconheci. A menina sonhadora tinha morrido. No lugar dela havia uma mulher com os olhos mortos, esperando o seu carrasco. E ele veio. O coronel Justino chegou numa charrete preta puxada por um cavalo imponente. Ele desceu, ajeitou o chapéu e caminhou em direção à nossa porta como se fosse o dono do mundo. E era, pelo menos, do meu mundo. Ele não entrou, ficou na porta, me olhando de cima a baixo, com um sorriso de satisfação nos lábios finos e cruéis. Está pronta, menina? A voz dele era como o raspar de uma faca numa pedra. Eu não respondi. Apenas peguei a trouxa de roupa que minha mãe tinha preparado para mim, dei um último abraço nela e nos meus irmãos e caminhei em direção à charrete, sem olhar para trás. Se eu olhasse, eu sabia que não teria forças para ir. Eu podia sentir os olhos do meu pai nas minhas costas, mas não me virei.
Para mim, ele tinha morrido naquele dia. A viagem até a casa grande foi curta, mas pareceu uma eternidade. O silêncio dentro da charrete era pesado, né, opressor. Eu olhava para a paisagem que passava pela janela, os canaviais, os coqueiros, o céu azul, e sentia como se estivesse me despedindo de tudo o que eu conhecia, de tudo o que eu amava. A casa grande era um sobrado imenso, branco, com janelas azuis e uma varanda que a rodeava por todos os lados. Era linda por fora, mas eu sabia que por dentro era uma prisão dourada, mas ainda assim uma prisão. Ao chegar, fui recebida por uma mulher negra, alta, de olhar severo, que se apresentou como generosa. Era a governanta da casa. Ela me levou para um quartinho nos fundos, pequeno e abafado. Aqui será o seu lugar, ela disse sem emoção. O coronel não gosta de barulho nem de desordem. Faça o seu serviço direito e não terá problemas. Serviço? Eu não tinha entendido que seria uma criada. Achei que. Não sei o que eu achei. A minha ingenuidade era do tamanho do mundo. A minha vida na casa grande era um inferno. Eu trabalhava de sol a sol, lavava, passava, cozinhava, limpava, e à noite eu tinha que servir ao coronel. Ele vinha ao meu quarto com seu cheiro de cachaça e de fumo de rolo e me usava como se eu fosse um objeto, uma coisa sem alma e sem vontade. Eu aprendi a desligar a minha mente, a transformar o meu corpo numa casca vazia. Eu chorava em silêncio todas as noites até pegar no sono. O único consolo que eu tinha eram as visitas esporádicas de minha mãe. Ela vinha me trazer um bolo, uma fruta e ficava me olhando com uma dor infinita nos olhos. A gente não falava muito. O que havia para ser dito? O olhar dela dizia tudo. Dizia: me perdoe, eu te amo, aguente firme. E eu aguentava por ela. Mas o destino, minha gente, ele escreve certo por linhas tortas. E no meio daquele inferno eu encontrei um anjo. O nome dele era Inácio. Sim, o mesmo Inácio, o filho do coronel. Ele tinha voltado da capital, onde estudava, para passar as férias na fazenda. Eu o reencontrei no jardim da casa. Eu estava colhendo flores para enfeitar a sala de jantar e ele se aproximou. Você é a Ana, não é? A voz dele era suave, diferente de todas as vozes de homem que eu conhecia. Eu apenas assenti com a cabeça, com vergonha de olhá-lo nos olhos. Eu me lembro de você, da festa de São João. Você estava linda naquele dia. Eu corei até a raiz dos cabelos. Ninguém nunca tinha me dito uma coisa daquelas. Inácio era a antítese do pai. Era gentil, educado e me tratava com um respeito que eu não conhecia. Ele vinha conversar comigo na cozinha, enquanto eu preparava o jantar. Me perguntava sobre a minha vida, sobre os meus sonhos. E pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti sonhar de novo. Ele me emprestava livros da biblioteca do pai, os mesmos romances que eu lia escondida na minha casinha de taipa. E a gente passava horas conversando sobre as histórias, sobre os personagens, sobre o mundo. Com ele eu me sentia gente de novo. Eu me sentia viva. E sem que eu me desse conta,
Eu me apaixonei por ele. Um amor proibido, perigoso, mas tão forte que era impossível de ignorar. O nosso amor floresceu às escondidas, nos cantos escuros daquela casa imensa. A gente se encontrava no pomar à noite, sob o brilho da lua. Ele me trazia flores, recitava poesias, me beijava com uma ternura que me desmontava. Nos braços dele, eu esquecia quem eu esquecia que eu era a comprada, a propriedade do pai dele. Eu era apenas a Ana de Inácio. Foram os meses mais felizes e mais aterrorizantes da minha vida. Felizes porque eu conheci o amor, aterrorizantes porque eu sabia que a nossa felicidade tinha prazo de validade e o prazo chegou. Uma noite o coronel nos pegou no flagra. Ele entrou no meu quarto sem avisar e nos encontrou abraçados. A fúria no rosto dele era uma coisa de outro mundo. Ele parecia um demônio. Seu moleque traidor, se envolvendo com uma qualquer, uma rameira que eu comprei para me servir. Ele partiu para cima de Inácio com o chicote na mão. Eu me joguei na frente para protegê-lo e o chicote estalou nas minhas costas. A dor foi tão intensa que eu vi estrelas, mas a dor na alma foi maior. Inácio tentou me defender, mas o pai era mais forte. Ele o arrastou para fora do quarto, aos socos e pontapés. Você vai voltar para a capital hoje mesmo e nunca mais vai pôr os pés nesta casa. E quanto a você, sua vagabunda, ele se virou para mim com os olhos cuspindo fogo. Você vai me pagar por essa traição. Eu sabia que ele ia me matar. Naquela noite eu decidi fugir. Esperei a casa toda se aquietar. Juntei as minhas poucas coisas numa trouxa. Peguei umas moedas que Inácio tinha me dado e que eu guardava debaixo do colchão e pulei a janela do meu quarto. Eu não sabia para onde ir, o que fazer. Eu só sabia que precisava sair dali. Eu corri pela noite escura sem olhar para trás, com o coração na boca e as lágrimas cegando os meus olhos. Eu corri até não aguentar mais, e quando o dia amanheceu, eu me vi na beira de uma estrada de terra. Eu estava sozinha, desamparada, com uma dor imensa nas costas e no coração, mas eu estava livre e pela primeira vez eu respirei um suspiro profundo, dolorido, mas cheio de uma esperança teimosa. Eu não sabia, mas carregava dentro de mim um fruto do meu amor com Inácio. Eu só descobri semanas depois, quando comecei a passar mal. Eu estava grávida. O desespero tomou conta de mim. Grávida sozinha, sem um tostão no bolso. Pensei em fazer uma besteira, Deus me perdoe. Mas aí eu senti o meu filho se mexer dentro de mim pela primeira vez e aquela pequena vida me deu uma força que eu não sabia que tinha. Eu ia lutar por mim e por ele. Consegui uma carona num caminhão pau de arara que ia para o sul. A viagem foi um tormento. Dias e dias sacolejando naquela carroceria, comendo poeira, dormindo ao relento. Mas eu não estava sozinha. Havia dezenas de outros retirantes como eu, fugindo da seca, da miséria, da falta de esperança. E naquela partilha da desgraça, a gente encontrava um pouco de consolo. A gente dividia o pão, a água,
as histórias e eu vi que a minha dor não era a única do mundo. Desembarquei em São Paulo com a roupa do corpo e uma barriga de quase 5 meses. A cidade grande me assustou. Aquela imensidão de prédios, de gente, de carros. Eu me senti uma formiga no meio de um formigueiro. Consegui um emprego de doméstica numa casa de família no bairro da Muca. Os patrões eram italianos, gente boa, que me acolheram quando souberam da minha história. Trabalhei lá até o meu filho nascer, um menino lindo, forte, com os olhos tristes do pai. Eu o chamei de Benedito. Ele foi a minha salvação, a razão da minha vida. Minha gente, se vocês chegaram até aqui, é porque a minha história tocou o coração de vocês. Então, eu peço com todo o carinho, se inscrevam no meu canal, deixem o seu joinha, compartilhem esse vídeo. Isso ajuda muito a vó Ana a continuar contando as suas histórias. E não se esqueçam do nosso sorteio no final, viu? Quero ver todo mundo participando. Ah, e se quiserem fazer encomenda do meu acarajé, o Zap está aí na tela. Entrego em toda a região do ABC. A vida em São Paulo não foi fácil. Eu trabalhava duro, de dia como doméstica, de noite como lavadeira, para sustentar o meu filho. Morei em cortiço, passei fome, sofri muito preconceito por ser nordestina e mãe solteira. Mas eu nunca desisti. A imagem do meu Benedito, com aquele sorriso banguela, me dava forças para continuar. Anos depois, eu conheci o Manuel, um português padeiro, viúvo, um homem bom e trabalhador. Ele se encantou por mim e pelo meu filho. Assumiu o Benedito como se fosse dele. A gente se casou, teve mais 2 filhas, a Lúcia e a Fátima. Compramos a nossa casinha aqui em Diadema, onde eu moro até hoje. Manuel foi o meu companheiro, o meu amigo, o pai que os meus filhos mereciam ter. Ele me ensinou o que era o amor sereno, o amor que constrói, o amor que cura. Ele já se foi há mais de 20 anos, mas a saudade ainda aperta o peito. E o Coronel Justino? E o meu pai? Bom, a justiça divina, ela tarda, mas não falha. Anos depois, eu soube por uma prima que o Coronel Justino morreu de uma doença ruim, sozinho na Casa Grande. Inácio nunca mais voltou para a Bahia. Dizem que ele se formou médico e foi trabalhar no interior do Amazonas, cuidando dos ribeirinhos. Nunca mais tive notícias dele, mas rezo todos os dias para que ele tenha encontrado a paz. E meu pai morreu pobre e esquecido, corroído pela cachaça e pelo remorso. Minha mãe, coitada, sofreu muito, mas morreu em paz, rodeada pelos outros filhos. Eu a perdoei. E perdoei o meu pai também. O perdão, minha gente, liberta mais a gente do que a pessoa que a gente perdoa. Hoje, aos 92 anos, eu olho para trás e vejo a longa estrada que eu percorri. Uma estrada de pedras, de espinhos, mas também de flores. Eu quebrei o ciclo da submissão na minha família. Criei meus filhos e filhas para serem livres, para terem voz, para nunca abaixarem a cabeça para ninguém. Tenho 6 netos e 11 bisnetos que são a minha alegria. E tenho vocês, os meus seguidores, a minha família virtual, que me dão a oportunidade de partilhar a minha história e de manter a minha memória viva,
Se essa história tocou o seu coração, se ela te ensinou alguma coisa sobre a força que a gente tem dentro de nós, então a minha missão foi cumprida. Nunca deixem que ninguém lhes diga o seu valor, nunca deixem que ninguém lhes roube os seus sonhos. A vida pode ser dura, pode nos derrubar, mas a gente sempre pode levantar. A gente sempre pode recomeçar, basta ter fé, coragem e um tacho de dendê fervendo no fogo. Muito obrigada por me ouvirem. Fiquem com Deus. E agora vamos ao nosso sorteio. Vou pegar aqui os nomes de quem comentou "Eu quero" e o grande ganhador ou ganhadora do nosso kit de delícias da vó Ana é